Assuntos Judas. As Escrituras Sagradas e a Bíblia respondem a tudo, mas não se defende das acusações dos duvidosos. Assim, para seus oponentes, a mesma Bíblia ou as Escrituras Sagradas se mantém firme afirmando que a Bíblia não responde tudo. Assim, não existe testemunho de homem para confirmar as Escrituras Sagradas. Deus não aceita testemunho de homem. E por esta verdade, Judas, embora se cumprisse nele Escrituras antigas, não foi peça-chave para a confirmação das Escrituras. E isto nos é garantido pelo cumprimento de toda a Escrituras Sagradas, não apenas a parte dela. Sem a participação de Judas, seria conforme o que está escrito. Agradou ao pai moê-lo, fazendo-o enfermar. E se perguntou: quem deu crédito à nossa pregação? Judas teve oportunidade igual para todas as atitudes que um homem livre poderia ter. Se o homem não fosse livre para, pelo menos, escolher entre duas opções, o bem e o mal, a direita e a esquerda, a vida e a morte, teriam todos sofrido a maior das injustiças que lhe seria pregado, a pregação do Evangelho. E se isto fosse negado a Judas por um propósito qualquer ou quaisquer, quem quer que ele tenha tirado a liberdade de ser fiel seria um algoz cruel ou um fingido libertador, tornando a todo o sacrifício de Jesus Cristo num teatro de mentiras e enganos. Teria enganado a Judas também, tanto se castigasse quanto se perdoasse. Seria um engano com ele. E Jesus Cristo seria anátema. O nosso Senhor Jesus Cristo disse: não podeis servir a Deus e a Mamon. Nem parece que esta palavra é alicerce básico para poder se responder a infindáveis perguntas humanas. Disse também: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Os apóstolos ecoaram: nós não somos daqui. Isto coloca em um mesmo cenário a Judas, Herodes, sacerdotes, Pilatos, Caifás e Pedro. Eles não tinham um papel específico nem ordenado. A palavra de Jesus Cristo para todos eles foi: derribai este templo, e em 3 dias o reedificarei, em 3 dias o levantarei. E por boca dos profetas, ele mesmo disse: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. A maioria dos conflitos do homem em relação às Escrituras Sagradas, Jesus Cristo e o Reino dos Céus, é o amor que o homem ainda tem ao mundo, o amor que o homem ainda tem pelo mundo, pela vida aqui. Lembrando-se de que o Senhor diz que aquele que perder a sua vida, guardá-la-á ou ganhará na vida eterna. Mas essa vida aqui que o homem não quer perder, é esse mundo melhor que o homem sonha aqui, que tira a sua visão das coisas celestiais. Nós não somos daqui. O papel de Judas, se pode dizer assim, foi igualmente o papel de todos eles: derribar o templo, que era crucificar e matar o corpo, e se dispersar. Judas não era uma raridade de alma, nem de pessoa, nem de índole. Pedro fez pior: negou, espraguejou e jurou. Não tem como se conceituar juízos públicos sem um histórico escrito, ou se cederá a presunções e cogitações mirabolantes. Não se deve ir além do que está escrito. Isto é o mesmo que procurar informações sobre o que houve antes que o mundo existisse. Verdade que jamais alcançaríamos
por existirmos depois da luz, nós aparecemos ou existimos depois da luz. Antes dela não alcançaremos coisa alguma. Índole, propensão natural, natureza, personalidade, tendência especial, caráter. Tudo quanto se prende à vida e existência do homem acostuma estar regido por leis naturais, espirituais e divinas, seja em conjunto harmônico ou em litigioso. Todas estas leis convivem no dia a dia do homem, gerando-lhe uma índole vezes livre, vezes forçada. Algumas originárias e de fontes imperativas, outras de fontes sugestivas. Mas há um quê de regência na índole do homem que, após o ventre, se junta às forças externas, mas diversificadas. Então, o homem, como imagem e semelhança de Deus, pode usar a sua liberdade para alterar o que se denominaria índole para a sua vida. Afinal, o homem recebeu de Deus a liberdade de escolher entre a porta larga, a porta estreita, a vida e a morte, a bênção e a maldição. A índole pode ser mudada assim. O homem pode mudar a sua índole por exercício, capricho ou interesse de valores. Não já nasceu com ela imutável ou não seria culpado de nenhuma ação que lhe fosse imposta pelo autor de sua índole. Mas há índoles invejáveis que não necessitam de retoques, assim mesmo por questões naturais, carne e sangue havia saída para Judas, e não era propriamente uma questão de índole, mas o que a sua índole favoreceu. E se concluiu que, por ambição, por esperteza, ou por pecar a ponto de Satanás propor ao seu coração a traição, ele encontrou mais motivos para aceitá-la. Ninguém conhece tanto uma pessoa, nem mesmo os pais, para que possa responder com precisão os pensamentos, sentidos e sentimentos individuais, quanto menos se for nova criatura ou como o vento que assopra onde quer e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. O homem nascido do Espírito, que discerne tudo e de ninguém é discernido. João 3, 1 a 6. A predestinação da parte de Deus é uma só, para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não é um dramaturgo. Deus não precisa fingir. Deus não usa de engano. Sem uma escritura confiável, mesmo não canonizada, não há como se conhecer Judas antes, suas raízes e como cresceu até a estatura de apóstolo de Cristo, em situação geral igual a seus pais. As escrituras que avisam o futuro ou revelam o que vai acontecer é fiel no que informa, mas não força, nem forja, tampouco anuncia sem que antes tenha conhecido, sem antes ter conhecido. Judas não foi predestinado para trair, embora desde o salmista Davi se anunciasse que o que comia no prato comigo levantou contra mim o calcanhar. Isto não é uma determinação, é um aviso. As profecias não falavam de um destino traçado a favor nem contra nenhum ser humano. Há na vida e no após-morte do homem o histórico, eleição, escolha, nome, legado, destino, chamado, vocação e ministério.
Um traidor ou um homem fiel ao seu destino, mesmo horrendo, receberia a justa recompensa pública por sua fidelidade. Trabalharia dentro da casa, no quarto particular, debaixo do alqueire, mas seria recompensado publicamente, o que não aconteceu com Judas. Todos temos um propósito pessoal livre ou vocacional, condicionado ou imperativo, conforme o circunstancial que nos envolva. Não uma irrevogável determinação de Deus sobre um destino irrevogável e imperativo traçado antecipadamente. O homem é livre. E se o homem não fosse livre, ficaria difícil se compreender a liberdade do próprio Deus. Dilemas. Não tem como analisar Judas sem ter informações precisas sobre ele desde o ventre. Não há medidas de valores, senão injustas e humanas, com as quais se avaliaria Judas. Presumir Judas totalmente mau, parcialmente mau, absolutamente fiel ou superficialmente infiel, garimpar algum sentimento de bondade com base no que temos de escritura sobre ele, nos mergulharia num labirinto de cogitações, axiologias, suposições, suspeitas, dúvidas. E o sentido de tudo seria tornar Jesus anátema. Mas ninguém, pelo Espírito de Deus, diz Jesus anátema. Entendemos que Judas era um homem com sentimentos bons e maus como qualquer outro homem. Quando percebeu o erro que cometeu ao ver Jesus sendo açoitado, não fazendo um truque ou um milagre sobrenatural para se livrar do açoite, Judas, arrependido, voltou ao sacerdote para juntos consertarem a injustiça feita. O sacerdote não aceitou o seu arrependimento, nem desmanchou a maldade feita, porque, afinal, a traição foi combinada com o sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote disse: isto é lá contigo. Daí Judas se sentiu abandonado, ultrajado, desprezado, culpado e sem um sacerdote em seu favor. Deveria ter voltado para Cristo, mas não o fez. Não é certo crucificar a Judas, Pilatos, Herodes, Caifás ou Barrabás. Judas não recebeu a missão de trair. Quando Pedro jurou que não negaria Jesus e que por ele daria a sua vida, ficou escrito que todos disseram o mesmo, mas se dispersaram para não serem vistos. Todas aquelas evidências e eventos foram profetizados e avisados há séculos, mas não foi uma ordenação nem determinação contra a vontade e liberdade do homem. Não se teve que fugir, não se teve que trair, não se teve que negar. Mas o Senhor disse: derribai este templo e em 3 dias o reedificarei. Houve perdão para Judas? Até hoje, teólogos e teístas e ateístas não aceitaram a expressão Deus não perdoou aos anjos que pecaram. Não admitem 100 anos de vida por uma eternidade, quer em plenitude de gozo do bem, quer em tormentos eternos. Mas o mundo de além-terra é sem calendários e sem tempo. Está escrito que as misericórdias do Senhor não têm fim e que a misericórdia triunfa do juízo. Mas em se tratando de homem, há pecados que são manifestos precedendo o juízo e outros que se manifestam depois.
Acreditamos no que está escrito, e está escrito: foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Atos 1, 17 e 18. Os juízos justos são de Deus. A possível presunção de Judas que Jesus escaparia e ele ficaria com lucro deu errada. Ele errou novamente em procurar o sacerdote errado. Deveria ter procurado a Jesus. Se procurasse a Jesus e lhe pedisse perdão, teria sido perdoado, sim, e nós pregaríamos de outra forma a história de Judas ou o testemunho de Judas. Por quê? Porque a nova aliança já estava efetivada e o único sumo sacerdote era justamente Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Em palavras apologéticas, Judas foi buscar água em fonte rota e morreu de sede. Mateus 26, 32 a 35.